Está online. Agradecer, então, aqui nesse momento, né, nós estamos iniciando a nossa live, a doutora Camille, juíza de Direito aqui da comarca de Carapicuíba, presidente do Tribunal do Júri, e também juíza titular da 2ª Vara Criminal de Carapicuíba. É uma honra receber Vossa Excelência aqui conosco. Tenho certeza que vai ser de grande proveito a todas as informações que Vossa Excelência irá passar aqui para os advogados. Nós temos aí muitas dúvidas em relação ainda à audiência virtual, e a doutora foi a primeira juíza que estabeleceu, né, essa grande ferramenta aqui na nossa comarca. Então, quero agradecer, Vossa Excelência é uma referência para todos nós, e sinta-se à vontade. Se nós estivéssemos no auditório lá da OAB de Carapicuíba, eu falaria que é a casa da doutora, né? Mas também se sinta aqui em casa, né? Fique à vontade, doutora. Muito obrigada, doutora. Agradeço, né, realmente esse convite. Carapicuíba, eu cheguei no dia 19 de julho de 2018, então estou quase fazendo 2 anos aí de Carapicuíba. É uma cidade que eu gosto muito. Eu sou muito feliz trabalhando lá e fui muito bem recebida. Então, é uma oportunidade aqui, agradeço ao senhor por isso, para trazer esse tema que está tão na moda, né? E acho que hoje é o que mais preocupa e traz dúvidas para os advogados, né? Então, foi estabelecido aqui um tema, achei muito interessante esse tema, né? Da boa-fé e a incomunicabilidade das testemunhas. E vou fazer aqui uma breve explanação sobre esse tema, sobre a audiência virtual, e estou aí à disposição para qualquer dúvida. Eu sei que o senhor falou que tem gerado muitas dúvidas, né? A audiência virtual, ela nasceu deste momento em que estamos vivendo aí, de trabalho remoto e tudo mais. Já havia pouquíssimas comarcas que já estavam fazendo audiência virtual antes mesmo da pandemia e antes mesmo do trabalho remoto. Era poucos lugares, né? Mas veio o comunicado o provimento do tribunal, o 2554 de 2020, que trouxe essa possibilidade da realização de audiências virtuais com a concordância das partes. E esse provimento, também dele veio um comunicado, o comunicado 284 de 2020. Nesse comunicado, o TJ regulamentou tudo. Regulamentou qual seria a plataforma, como que seria feito, convites, levar testemunha, trouxe tudo ali para isso, para estabelecer até uma uniformidade sobre essa questão. O primeiro provimento do TJ, ele falava, né, o 2554 de 2020, da concordância das partes, ou seja, para ser feita a audiência virtual, precisava ter a concordância das partes. Isso foi mais ou menos no meio de abril. Agora, dia 12 de maio, o TJ editou outro provimento, o 2557 de 2020, que, na verdade, estabeleceu a audiência virtual como regra. Tirou essa exigência da concordância das partes e estabeleceu a regra da audiência virtual nesse momento de trabalho remoto. É lógico que ela tirou essa exigência, mas deixou muito claro ali que qualquer impossibilidade, até o provimento fala, impossibilidade técnica ou prática na realização disso, poderia ser apontado, justificado para o juiz, e o juiz fundamentar e deixar de realizar aquele ato. Então, eu entendo assim que neste momento, principalmente nesse momento tão crítico que a gente está vivendo, a audiência virtual, ela vai atender a um princípio que às vezes ele é meio esquecido ali do serviço público, né? Em especial o serviço judicial, que é o princípio da eficiência. E a eficiência, ela vem junto com uma agilidade, né? E a audiência virtual, ela atende isto. Porque é algo que você, além de ter uma impossibilidade momentânea de uma presença física, mas ela ajuda
nessa agilidade, no momento em que ela evita também muita redesignação de audiência, né? É comum um réu, por exemplo, não ser apresentado, uma testemunha não poder comparecer. Com com a audiência virtual, é muito difícil não que não vá acontecer. Acontece, mas a chance disso diminuir é muito menor. Então, a gente tem uma probabilidade muito maior de se encerrar uma instrução com a audiência virtual. E é algo que veio no momento também da questão virtual, em que os meios de informática estão cada vez mais fáceis, né? Porque até esse Teams é um aplicativo no celular. Então, imagine se acontecesse uma pandemia dessa em 2010, realmente tudo pararia, né? Não haveria nem possibilidade dessa questão de ser rápida, da rápida prestação judicional. E a gente, muitas vezes, fala em rápida prestação judicional, evidente, né? Para réu preso, que é sempre urgente e tudo mais. Mas a gente não pode esquecer nem de réu solto. Porque logo que eu assumi essa segunda vara criminal, né, de Carapicuíba, eu me deparei com casos em que a gente via ali muito claramente como a prestação judicial ela tem que ser séria, inclusive para réu solto. Desculpa só adentrar nesse um pouquinho, só para os advogados terem ideia, né? Por exemplo, se um réu ele responde ao processo solto, se ao final do processo ele for condenado a cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, obrigatoriamente, para expedir a guia de execução, essa pessoa tem que ser presa. Então, eu vi situações em que houve um trânsito em julgado em 2014 e essa pessoa foi presa em 2018. Então, às vezes, ele cometeu um crime, mas ele refez a vida dele, foi trabalhar e 4, 5 anos depois ele tem que ser preso. Então, quanto antes a gente conseguir fazer uma instrução, quanto antes encerrar um processo, tiver uma sentença, isso é muito, muito importante para todo mundo, né? E eu acho que essa questão de como fazer audiência virtual, ferramentas e tudo mais, eu imagino que tenha sido bem exaurido com as lives anteriores, né? Que eu sei que os senhores tiveram a live aqui com a doutora Sandra e com o doutor Renato, mas estou à disposição para essa questão, qualquer dúvida também. Mas nesse tema específico, assim, agora realmente entrando no tema que me foi proposto aqui, da boa-fé e da incomunicabilidade, ela é muito interessante porque nós precisamos desses, né, da boa-fé e da incomunicabilidade mesmo para se realizar uma audiência virtual, né? E a boa-fé no que está, né? Em que consiste? Como a gente sabe, é um conjunto, um comportamento de boas intenções, um comportamento honesto, ético, uma boa vontade, um esforço. E não há dúvida nenhuma que para se realizar essa audiência virtual, nós necessitamos disso. E um trabalho conjunto de todos, né? E o advogado, sem dúvida, é essencial nesse momento para ser feita essa audiência. E eu vou puxar um pouquinho e lembrar até tanto do Código Civil como do Código de Processo Civil. O Código Civil, né, ele tem até expressamente o artigo 422, né, que falam que é a viga mestra ali do novo Código Civil quando veio, que é o princípio da boa-fé. E fala ali do contrato privado, né, em que os participantes devem manter a boa-fé antes, durante e na execução. Também nós temos o Código de Processo Civil, o princípio da cooperação. Né? O artigo 6º lá, ele é expresso no Código de Processo Civil que fala: todos devem cooperar para que se obtenha em tempo razoável a decisão de mérito justa e efetiva. Então, embora o tribunal tenha dispensado essa expressa concordância das partes, eu acho que se a gente estiver imbuído dessa boa vontade, desse princípio de cooperação, as audiências vão se transcorrer de modo muito tranquilo, como tem sido a minha experiência até o momento. Eu estou fazendo audiências virtuais desde abril e está sendo, assim, muito proveitoso. É algo que eu pretendo levar mesmo depois em que voltarmos ao trabalho presencial,
porque, como eu disse aqui logo no meu início, eu estou vendo que é algo que realmente atende o princípio da eficiência e o princípio da celeridade. Então, a gente voltando um pouco nessa questão da boa-fé aí das audiências, do princípio da cooperação de todos para uma rápida e séria prestação jurisdicional, eu vou contar aqui um pouquinho da história do antes, né? Porque a audiência virtual veio, a doutora Sandra, que já fez a live aqui, ela tinha uma experiência anterior com o marido dela lá em Cotia, e ela foi uma entusiasta e levou, chegou a ter uns contatos prévios com o GCM, polícia e CDP, e trouxe até a mim e perguntou, olha, você faria? Eu falei, não, faço, sem dúvida nenhuma. E também tive daí todo o esforço, toda a colaboração dos meus assistentes. A Francine e o Ricardo, eles ficaram quase uma semana fazendo testes, conversando com outras comarcas que já tinham feita, e se dedicaram muito. E também no meu cartório, né, os funcionários da segunda vara criminal, que sempre foram muito parceiros, são excelentes também, abraçaram essa ideia. Mas teve um antes, né, em que eu realmente falo de novo aqui dos dois, a Francine e o Ricardo, porque eles fizeram todos os testes possíveis, eles fizeram contato com o CDP, fizeram toda aquela questão de auxiliaram os advogados que tinham dúvidas. Então, todos imbuídos dessa vontade de fazer, de acontecer. Eu acho até interessante que, dentro disso, a gente teve também a doutora Débora, a promotora, também na hora se dispôs a fazer, e a doutora Cíntia, que em Carapicuíba tem uma defensora pública que trabalha direto na minha vara. E ela, tirando uma questão muito pontual a respeito de reconhecimento de vítima no roubo, de resto, ela, na hora que foi falado, ela se dispôs, falou que por ela estava tudo certo, e que naquele momento, ela até disse isso, que ela via, principalmente aqui, porque a gente não tem uma data, né? Ninguém sabe quando voltaremos, quando teremos audiência presencial. Ela disse, olha, eu acho que nesse momento nós vamos ter muito mais benefícios do que malefícios. E topou também e fez. Então, você vê que foi todo um conjunto de todos realmente querendo que aquilo desse certo. Eu lembro que no dia 4 de maio nós fizemos a primeira audiência com uma advogada constituída. E ela, a princípio, ficou preocupada, porque acho que todo mundo, além de tudo, tem a questão de muitos, aqui eu falo por mim, não dominar a informática. Então, a gente acaba tendo esse receio inicial por isso. Mas como que vai ser? Eu não sei fazer direito e tudo mais. E conforme aquilo vai sendo desmistificado, em que você descobre que tem um aplicativo na internet, então, a gente vai, né, aceitando de uma melhor forma. E essa advogada, ela entrou em contato com a Francine explicou tudo para ela, ajudou ela a instalar o Teams e tudo mais, e ela aceitou fazer. E foi a primeira advogada que nós tivemos constituída, e era uma situação ainda mais específica, porque ela tinha testemunhas de defesa para fazer, e daí a gente vai até falar dessa questão da incomunicabilidade. E as testemunhas de defesa foram ouvidas, e foi até um caso em que o cliente dela estava preso e foi absolvido. Então, você vê como a gente precisa ter esse esforço conjunto. A gente não pode se esquecer que todo mundo tem esse dever, né, de cooperar para isso. É lógico que a gente tem que analisar toda a situação. Tem advogado que vai ter, ou naquele momento, ou naquela audiência, vai ter uma impossibilidade técnica ou prática mesmo. E aí vai ser analisado, e ontem mesmo eu fiz uma audiência com uma advogada que ela foi constituída só para o interrogatório. Então, ela fez o interrogatório e fez o requerimento para que fosse convertidos os memoriais, para ter uma melhor ali análise de todo o panorama e do que os policiais haviam falado, e eu deferi. Então, a gente tem que pensar nisso e acreditar que é algo que, né, é uma novidade, mas eu também acho que é algo que veio para ficar, e inclusive para todas as áreas, né? Então, estão sendo feitas audiências na área civil, de família, e tem a possibilidade até do Sejusc, porque o Sejusc ele faz, por exemplo, muitas audiências de conciliação. Então, está lá nesse provimento, nesse comunicado do tribunal, até como que vai ser feito com o conciliador e as partes.
como são feitos os convites e tudo mais, né? Toda a regulamentação disso. Mas eu imagino que uma das maiores preocupações dos advogados, até inicialmente, houve uma certa, não vou dizer resistência, mas eu acho que tanto a Defensoria Pública quanto a OAB apresentaram ali para o TJ algumas preocupações. E eu imagino realmente que uma delas, e foi até, eu escutei até de juízes falando isso, sobre a incomunicabilidade das testemunhas. E foi uma preocupação do TJ também, tanto que nesse comunicado, né, do TJ, o 284 de 2020, ele fala ali no item 8, ele fala disso, que né, para se ouvir testemunhas separadamente, olha, vou até ler a partezinha só para os senhores entenderem, né? Acho que tem muitos aqui são advogados, militantes do direito e tudo mais, mas ele fez até explicitando a questão das ferramentas a serem usadas. Ele fala, olha, que poderia ser usado o recurso de deixar os participantes aguardando no lobby, que é isso que a gente tem também. Mas a questão da incomunicabilidade, a gente tem que delimitar muito bem do que nós estamos falando, né? A incomunicabilidade do Código de Processo Penal, ela está lá no artigo 210. O artigo 210 do Código de Processo Penal diz o quê? Que as testemunhas serão... Vou ler para os senhores, até para a gente falar desse artigo. As testemunhas serão inquiridas, cada uma de per si, de modo que umas não saibam nem ouçam o depoimento das outras. Então, essa é a incomunicabilidade que a gente está tratando. Por quê? Porque ela é diversa e menor que quando se fala da incomunicabilidade dos jurados. Os jurados, eles não podem falar, debater, escutar ou fazer qualquer opinião sobre aquilo que está sendo tratado. A incomunicabilidade da instrução processual, penal, é essa daqui, que uma não pode ouvir o depoimento da outra. E por que isso? Porque nessa oitiva, né, as testemunhas vão lá descrever fatos. E fatos podem ser descritos de diversas maneiras por aquele que está observando o fato. Então, pode ter inconsistências, contradições nos depoimentos, que isso serão explorados, tanto pela defesa como pelo Ministério Público, e serão usados como argumentos para o julgador. Então, essa incomunicabilidade que tem que ser preservada e é essa que o comunicado trata também. E essa incomunicabilidade a gente tem que trazer do virtual do mesmo modo do presencial. No presencial, como que é feito? As testemunhas muitas vezes ficam juntas lá na sala. Só que no momento do depoimento, uma entra na sala, tem o seu depoimento e sai. As outras ficam aguardando de lado de fora para se evitar, né, que uma escute da outra. No virtual, é possível ser feito isso. Os policiais, por exemplo, de policiais, GCMs e tudo mais, normalmente eles têm uma sala própria lá do batalhão, ou da delegacia, ou do comando da GCM, em que são feitas essas audiências virtuais. Então, até eu tenho tido uma cautela extra de certificar disso, né? O policial vem depor e eu falo, o outro policial, normalmente você sabe que são 2, às vezes 3, o outro policial que vai depor está aguardando do lado de fora. Então, me parece que basta isso de ter ficar aguardando do lado de fora, você já garante que um não vai escutar o depoimento do outro. Então, é fácil de ser ouvido isso. E mesmo digo para as testemunhas de defesa, que foi o que aconteceu com essa audiência que eu citei em que a advogada, se for ou no escritório ou na casa, eventualmente se estiver, também a gente pode fazer com que fique por lá de fora, um aguardando, né, do lado de fora da sala. Então, eu acho que dá para ser garantido isso, e é isso que eu falei, a gente não pode ter aquela coisa de já, quando vê audiência virtual, por exemplo, já começar a criar empecilhos. Não, primeiro a gente tem que raciocinar como na audiência presencial
e trazer isso para o virtual. Então, eu acho que é algo que o magistrado que vai zelar, assim como o juiz ele zela na audiência presencial, ele vai zelar na audiência virtual. Então, eu acho que isso não é algo que deve ser de trazer um grande problema ou um óbice à audiência virtual. É lógico, os senhores, né, como advogados, ou como promotores, como os senhores fazem no presencial. Se tiver qualquer problema, os senhores levam ao magistrado, que vai estar ali presidindo aquela audiência. Eu sei que não está no tema, mas eu sei que também é uma preocupação dos advogados, é a questão acho que também foi falado na outra live, que era da entrevista reservada, né, com os réus. Isso também é feito, né? É possível no ambiente virtual ali você deixar só o advogado e o CDP, por exemplo, quando o cliente estiver preso. E assim, né, lembrando que os senhores têm, como advogados constituídos, ou às vezes dativo, né, que eu também... Não é o caso de Carapicuíba, mas temos comarcas em que são muitos advogados dativos. Tanto os dativos como a Defensoria Pública, eles normalmente só têm contato com o réu ali momentos antes da audiência. O constituído, ele já consegue ter um contato prévio maior. Tanto que nesta semana, acho que eu fiz 3 audiências com advogados constituídos, em que eu perguntei, doutor, o senhor já conversou com o cliente do senhor? Ele disse, não preciso conversar, porque ontem eu estive no CDP e já conversei. Então, eu acho, assim, em resumo, né, que a audiência virtual ela é muito boa, eu me surpreendi positivamente pela facilidade de ser feito, pela agilidade. E teve casos até dessa questão aqui, falando de impossibilidade técnica ou prática, que o policial, por exemplo, não estava na delegacia. Nós conseguimos o WhatsApp dele, dos meus assistentes, né, o Ricardo e o Francisco, ligaram para eles e viraram o celular com o WhatsApp para a plataforma Teams, que estava com a audiência gravada, e foi feito o depoimento. Então, é algo que eu acho que vai ser muito usado e tem muitos benefícios. Legal. A explicação da doutora já está aí gerando vários comentários e dúvidas aqui. Pois não, doutor. Deixa eu pedir para a Ruane nos colocar aqui na tela também. Uma dúvida que gera aqui, doutora, até o doutor Fernando Freire me mandou essa pergunta. O doutor Fernando Freire é o nosso conselheiro federal, né? Ele questionou as reclamações que eventualmente ensejarem nulidade do ato da audiência, como que elas serão tratadas, eventualmente se tiver alguma nulidade naquela audiência, já que essas que vão ser reduzidas, né, deduzidas, aliás, após o ato. Como que vai ser tratado? Porque assim, essas audiências, até obrigatoriamente, elas têm que ter um termo de audiência. E há um contato, né? Eu acho que se houver alguma coisa, algum questionamento, primeiro o advogado, até naquela boa fé, ele tem a pretensão de que seja resolvida, solucionada e sanada ali na hora. Muitas vezes dá para ser sanada na hora. E, eventualmente, se for um questionamento que o juiz considere que não vai gerar uma nulidade, não vai gerar nada, ele também pode pedir para constar na ata aquele requerimento e, eventualmente, sustentar isso num recurso, numa preliminar ali de nulidade, né? Lembrando sempre que a nulidade ela depende da comprovação
do prejuízo. Mas eu acho que é isso. Dentro daquilo que eu mencionei sobre o princípio da cooperação, é acreditar nisso, né? Às vezes o advogado ele vai levar uma reclamação pertinente, o problema que está tendo ali no momento daquela audiência virtual, assim como ele leva no momento da presencial. E cabe ao magistrado que está presidindo aquele ato tentar solucionar aquilo em primeiro lugar, chegar ali um bom termo, mas se houver algum problema, alguma coisa, o advogado peça para que conste em ata, né, aquilo, e vai ter a ata daquela audiência virtual. Ótimo. Uma outra questão, doutora, também levantada pelo nosso conselheiro federal, doutor Fernando Freire, se o casal, né, estiver morando juntos, como poderá a mulher dizer sobre uma agressão que ela tenha sofrido pelo marido na frente do marido, né, se eles estiverem aí em casa juntos, né? É que normalmente, se for uma agressão, né, em violência doméstica, os processos, em geral, iniciam primeiro com o pedido de medida protetiva, né? Então, imagino aqui, eu vejo que da gravidade da lesão e daquilo que aconteceu, a mulher vai pedir uma medida protetiva. E então, eventualmente, nem estará no mesmo ambiente que ele. Mas isso também, se eventualmente essa medida não foi deferida e vai ser feita uma audiência, ela poderia ir na casa de uma outra pessoa, mas entra dentro disso que o próprio comunicado fala e da impossibilidade técnica ou prática. Então, às vezes, é uma audiência que é melhor o advogado postular, ou mesmo a parte, mesmo que seja feita de uma maneira presencial. Então, a audiência virtual, neste momento, ela existe porque não há outra forma de ser feita. Mas mesmo para aqueles juízes que, como eu, pretendam levar a audiência virtual para depois, para ser algo corrente, uma praxe da vara, não vai excluir a audiência presencial. Então, nesse caso, se houvesse a mulher sentir qualquer ameaça, se ela não se sentir confortável em fazer, seria o caso, então, de ser feita uma audiência presencial, para ela se sentir mais segura. Perfeito. Ótima explicação, doutora. Obrigado. Uma outra questão que levantada pelo doutor Anderson Valim é se os policiais serão ouvidos em uma sala no batalhão, como garantir que não existem outras testemunhas na sala? Como garantir uma boa-fé processual nesse cenário virtual? Facilmente, aí ele coloca a opinião dele, né? Facilmente pode ser manipulado. Assim, aquilo que eu falei, só para a gente delimitar o que é incomunicabilidade do processo penal. É que um não escute o depoimento do outro, porque é até normal, vamos pensar no ambiente do fórum, ali, do nosso fórum, que a gente, de Carapicuíba. Os policiais chegam para a testemunha, e as testemunhas chegam para a audiência, e as testemunhas de defesa chegam para a audiência, elas ficam no mesmo saguão, as testemunhas ali, conversando, eventualmente, sobre o fato, mas normalmente sobre outras coisas. O importante é garantir que uma não escute o depoimento da outra. E como eu disse ali na minha explanação inicial, tem essas salas, isso até a doutora Sandra, a gente teve um pequeno problema numa audiência, mas também solucionado ali. Ela até reiterou, fez um comunicado pedindo porque daí para que o delegado garantisse isso, que o comandante garantisse isso, e as pessoas, o comando ali da GCM também, para que nessa sala efetivamente só fique aquele policial, aquele guarda municipal que vá depor, e o outro aguarde para o lado de fora. Então, tem sido feito isso, e aquilo que eu comentei, eu tenho tido até uma cautela a mais antes de iniciar a audiência, de falar, olha, então só lembrando que o senhor, né, os senhores aqui, um aguarde do lado de fora, enquanto o outro depõe. Porque é aquilo que eu comentei, a questão do depoimento é porque se houver alguma divergência entre eles, aí a defesa pode explorar isso. Então,
Essa é a importância, que um não escute o depoimento do outro. E essa é a incomunicabilidade que o artigo 210 do Código de Processo Penal prevê. Perfeito, doutora. Uma pergunta da doutora Shilma sobre a questão se é possível um advogado ou um estagiário ir até o batalhão acompanhar a audiência, o depoimento, né, do policial lá no batalhão para ver se está tendo essa incomunicabilidade. Assim, quem garante isso, quem tem o dever de zelar por isso na audiência, muito expressa, é algo do magistrado. Né? É um dever do magistrado, o magistrado que preside a audiência e que vai garantir isso. Então, o advogado ou o estagiário não teria o direito subjetivo de ir até o batalhão fiscalizar isso, porque daí agora a gente entra em normas internas lá deles. Né, de entrada e de tudo mais. E normalmente nesses lugares é uma sala pequena em que eles disponibilizaram para que fosse feito isso. E lembrando que qualquer divergência, qualquer problema que tiver sobre isso, os advogados na hora podem falar para o juiz, pode constar em ata e também alegar em preliminar de nulidade no eventual recurso. Perfeito. Doutor Fernando Freire, nosso conselheiro federal, ele pergunta também, e para os advogados já constituídos que não têm acesso ao processo eletrônico, porque advogam nas casas das OABs que estão fechadas, como participar de uma audiência que não sabe que está agendada? E se a audiência for realizada, como alegará a nulidade após a efetivação do ato, talvez já tenha decorrido o prazo do recurso? Não, assim, primeiro, audiência virtual é só para processo digital. Né? Eu tenho ainda alguns poucos processos físicos, mas já fiz a redesignação, porque não tem como ter acesso. Então, a audiência virtual é para o processo digital. O advogado, ele está peticionando eletronicamente de modo regular e sem problema nenhum. Foi disponibilizado também ali, até no site do TJ, todos os e-mails de todas as varas. Então, até para eventual questionamento, eventual problema que tiver. Se tem a procuração do advogado naquele processo, o advogado vai receber um convite ou vai ser tentada, se ele tiver o e-mail, vai receber o convite ali para aquele ato processual. A gente fala convite porque esse é o termo do Teams para se permitir o ingresso na audiência. Vai ser enviado o e-mail para ele com data e horário da audiência, e se não for possível, assim, tanto os meus assistentes como os cartórios entram em contato pessoalmente com o advogado, por WhatsApp ou por telefone, para falar sobre essa audiência. Então, assim, não sei, me parece que ele está falando de algo prático ali que aconteceu, eu não teria dados, elementos maiores para falar. Mas se tem um advogado constituído no processo, não tem como ser feita audiência sem esse advogado constituído ficar sabendo da audiência. Porque ou ele vai ser convidado, ou ele vai ter uma publicação no Diário Oficial sobre esse ato. Não teria como não ser feita, né? Ser feito sem ele. Entendi. Eu acredito que a menção maior vamos supor que um advogado, assim, acho que essa é a maior preocupação do Dr. Fernando Freire, né? Que esse advogado não tenha tanto acesso, né, à questão de informática, né? E o único acesso que ele tem é na subseção, por exemplo. Entendi. Né? Tá. E ele só tem esse acesso nos computadores da subseção, né? E como que ele conseguiria assim, tá, então acho que eu entendi equivocadamente sobre isso. Entendi. Ele é do advogado. Então, aqui ele pode falar que ele tem a impossibilidade técnica. Ele não tem computador disponível, não tem, o celular dele não é possível. Ele pode argumentar
dentro disso, né? Que ele tem essa impossibilidade, porque a OAB ele usa aquela ferramenta ali, aquele computador da OAB, e na casa dele ele não tem. Então é algo que ele vai argumentar ali, vai fazer uma petição para o juiz esclarecendo isso, e eu entendo que entra dentro dessa impossibilidade técnica. Perfeito. Deixa eu ver se temos mais perguntas aqui. O pessoal está animado aqui hoje, viu, doutora? O doutor Fernando agradece os esclarecimentos, né? Muito esclarecedor. Tem muitos elogios aqui a Vossa Excelência. Nada. Outro aqui. Os policiais. Outra coisa aqui. Gostaria de saber como ficam os pedidos de progressão de regime das varas das execuções criminais de réus presos e o processo físico nesse momento, como que fica, mas não sei se é pertinente. Se quiser, até respondo, porque eu também sou juíza da execução, né? A gente tem alguns processos físicos em que o TJ ele permitiu excepcionalmente o ingresso de um servidor até para pegar processo. Eu tive até essa semana uma questão de um processo físico, uma guia de execução, um mandado de prisão que foi expedido em decorrência de uma sentença condenatória irrecorrível e que ele foi preso. E daí o advogado peticionou daquele modo que o TJ permite, até criando um número de processo, como uma petição ali intermediária. Ele contou que ele estava preso e pediu para ser expedida a guia, e eu até falei com o meu diretor, e a gente, para ser feita essa guia. Então tem, porque aquela questão, toda urgência, qualquer, isso falo, não só aqui no processo penal, na execução criminal, qualquer urgência os doutores têm que peticionar, têm que mandar e-mail para a vara, porque isso está sendo olhado todos os dias. Tem uma norma do TJ, por exemplo, que o diretor da vara, o juiz, eles têm que olhar o e-mail da vara todos os dias. A gente teve até uma experiência com uma ré solta, em que ela mandou e-mail para a vara, a gente tinha uma audiência, e ela mandou e-mail para a vara perguntando se ia ter audiência, como que seria feita e tudo mais. Foi entrado em contato com ela. Ela também baixou o aplicativo Teams no celular dela e foi feita audiência com essa resulta, mas porque ela foi logo no começo, ela mesma já mandou esse e-mail, né? Para ser feito. Então, nesse caso aí que o doutor está falando de progressão e de tudo mais, pode ser analisada. É lógico que nesse momento de urgência a gente pensa muito em réu preso, né? Então, os réus presos, eles não estão... os processos de réu preso estão andando porque são urgentes. Perfeito. Tem uma outra questão aqui. Se a audiência, a doutora Sidney Alcácer pergunta se a audiência atrasar muito por conta do sistema, né, da internet e tal, e às vezes as próprias audiências há uma previsão de quantas horas temos que aguardar, já que cada um vai estar em determinado local. Na live, temos problemas técnicos, né? Quanto tempo, eventualmente, se tiver uma pane no sistema, uma dificuldade, quanto tempo teria que se aguardar para a realização do ato? Eu acho que aí vai muito do bom senso, assim, uma análise ali naquele momento, das circunstâncias, porque a gente tem os CDPs, eles, né, o Centro de Detenção Provisória, eles têm uma boa estrutura, só que eles também têm uma sala. Então, vai chegar um momento, se todo mundo começar a fazer audiência virtual, que eles não vão ter ali, vai ter um atraso ali no CDP até por conta disso. Então, eu acho que é uma coisa, o juiz vê naquele momento uma impossibilidade, igual como se acabasse a luz no fórum. A gente aguarda ali um momento para ver, vai voltar ou não vai voltar, e qualquer coisa a gente tem que redesignar, né? Não vamos ficar horas aguardando aquilo voltar e tudo mais. É que em questão de internet, a gente sabe até mais rápido, né? Se aquilo vai se prolongar ou não, vai se tentar ou não.
Então, eu acho que é muito ali daquele momento da circunstância, a gente analisar o motivo, por que está caindo, por que está acontecendo. Quantas vezes, acho que se eles foram fazer audiência, o SAG estava travado, né? Hoje não vamos fazer com SAG e tudo mais. E ali na hora o juiz decide se vai redesignar, se vai fazer as pessoas aguardarem um pouco, mas ninguém exige além do razoável. Perfeito, doutora. A doutora Tatiane Bertolo pergunta se a doutora acredita que... Deixa eu voltar aqui. A doutora acredita na possibilidade de um futuro próximo podendo afetar a pandemia com as audiências abertas? Acho que foi essa a pergunta que a doutora fez. Se a doutora acredita na possibilidade de um futuro próximo ter essa alteração das audiências, voltar para a audiência aberta, eu acho que essa é a colocação do... Tá, assim, a gente não tem, né? Eu acho que esse é um momento que a gente não tem ideia, assim, não tem uma segurança para se falar quando que vai voltar o trabalho presencial. Eu acho que em se voltando o trabalho presencial, aí vai ficar muito a critério do magistrado e da vara se essas audiências virtuais vão continuar ou não. Aquilo que eu falei, a minha experiência aqui, até agora de um mês praticamente de audiência virtual, está sendo muito produtiva, então eu pretendo continuar, mas volto a falar, evidentemente isso não vai excluir a audiência presencial. Tem casos que a gente tem que fazer presencialmente, continuam não ser feitas presencialmente, mas tem outros que a gente vê assim que é possível audiência virtual, até porque o custo estatal desse transporte de preso, até vamos falar de réu preso, é muito alto, né? Em São Paulo a gente tem assim uma secretaria de administração penitenciária, que é um exemplo para o Brasil, mas assim são milhares de funcionários para ter aquela estrutura só para fazer a apresentação de presos em audiência. Então eu acho que isso com a audiência virtual veio primeiro essa questão para os próprios advogados se sentirem mais à vontade em fazer audiência virtual, com a garantia que eles precisam, né? Que é de ter a entrevista com o cliente e de ter a incomunicabilidade das testemunhas. E isso é possível no ambiente virtual. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso, pensando, como eu disse no início, na eficiência do serviço público, a eficiência também gera isso, de você ter um custo estatal menor, e essa agilidade, né? Eu acho que a questão ali eu fiz essa semana casos, acho que 3 processos, que os fatos eram de 2, 4 e 5 de abril. Então, eu acho assim que um mês e 10 dias depois já teve a sentença, com trânsito em julgado, porque foram casos que nem se recorreu. Então, para mim, é uma resposta estatal muito rápida e que precisa. Eu busco muito por isso, eu acho que é fundamental, que até logo que eu cheguei na segunda... para assumir a segunda vara criminal, eu falei assim, o réu, quando ele é culpado, ele quer ter a pena dele, ele quer saber qual vai ser a pena dele. E quando ele é inocente, ele não cometeu, ele quer ser absolvido o mais rápido possível também. Então, essa situação de indefinição, essa coisa de ficar um réu preso, demorar anos, né, mais de ano para ter uma sentença, ou mesmo o réu solto, não há fundamento. Quanto mais célere, melhor. E mesmo para a vítima, né? Se a vítima é um caso de roubo ou alguma coisa, como tem casos que a vítima, 5 anos depois, ela vai lá depor. Então, gera um sentimento de impunidade também, de um descaso até com a vítima, muito grande. Então, eu acho que a audiência virtual, até daquilo que eu falei, eu pretendo agora, a partir de hoje mesmo a gente já começou a iniciar com réu solto, eu estou tentando já fazer isso também, porque réu solto a pauta é mais longa. Então, se eu faço a redesignação de réu solto hoje, a minha pauta vai para o ano que vem. Então, por isso que eu estou tentando também fazer até com audiências de réu solto. Desculpa me alongar aí na resposta da doutora Tatiane, mas só para esclarecer, né?
A doutora, daí até uma questão que um colega estava mencionando esses dias. A doutora visualiza alguma possibilidade de ser feito a sessão do tribunal do júri por videoconferência? Eu acho, não, realmente eu acho quase impossível, né? Primeiro porque são muitas pessoas envolvidas, né? A gente tem até o júri, ele é um ato muito, muito formal, né? O CPP ali prevê uma série de formalidades que fica muito difícil ser feita em ambiente virtual. A convocação de jurados, a escolha de jurados, né? Depois ser feitos debates e tudo mais, então eu acho que fica muito, muito difícil, e eu confesso, eu como juíza do júri, essa é a minha grande aflição desse momento aí, porque eu tenho redesignado bastante júri, e a minha pauta do júri estava muito certinha, muito... assim, né, o preso estava para 4 meses, então a gente tive que redesignar bastante, mas estou conseguindo ainda para este ano, então acreditando aí que uma hora a gente consiga voltar ao trabalho presencial. Esse prejuízo, né, da pandemia em relação ao júri, eu acredito que vai ser inevitável, né? Sim, mas eu já tenho, graças a Deus, que como é uma vara que você tem audiências, é um anexo, né, do júri. Então, a gente tem audiência de instrução e o júri. Como eu estou conseguindo fazer bastante audiência virtual, isso ajudou para eu conseguir encaixar para esse ano ainda os júris. Então, eu tenho feito até, deixando os júris com pauta dupla e tudo mais, porque o ano passado, eu acho que, né, muitos advogados aqui, sempre tive um ótimo, excelente contato com todos os advogados de Carapicuíba, até no júri. O ano passado, a segunda vara criminal de Carapicuíba, eu tive auxílio também de outros colegas, nós fizemos quase 100 júris. Uau. Só que foram júris realizados, porque graças a Deus, felizmente também, comarcas de Carapicuíba, não tem muita redesignação de júri. Isso se deve tanto ao Ministério Público como aos advogados que, né, têm esse intuito de realmente realizar. Então, esse é o que me preocupa, realmente eu tenho bastante preocupação com essa de júri, mas eu estou encaixando o máximo aí de júris, vai ter semanas, se Deus quiser, se a gente voltar aí segundo semestre, mais para o final do ano, que a semana inteira nós vamos só fazer júri. Essa questão, né, que a gente está comentando, né, a boa-fé, né, a gente não tem como, pronto, o advogado, né, que a doutora está mencionando, né, tem essa intenção que o júri aconteça, né, nas audiências também, né, vai ter intenção que o ato aconteça, né, então não tem como a gente prever todas as variáveis, né, Exato. mas é exatamente como a doutora está mencionando. O doutor Fernando Freire mencionou aqui mais uma pergunta. Doutor Fernando Freire mais está ativo. Animado. As advogadas estão cuidando dos maridos e dos filhos, dos pais e das casas. Não estão conseguindo olhar os processos, muitas vezes, tendo muitas preocupações com elas. Somente verifica-se o processo eventualmente após o prazo, às vezes. O que fazer, né, se isso acontece e talvez já tenha transcorrido o prazo do recurso? Entendo, né? Acho que quase praticamente todas as mulheres aí estão com jornada dupla, né? Trabalhando em casa e trabalhando em home office também. A questão do prazo do recurso, eu acho que é muito complicado você estender, né? O magistrado ali estender. Mas isso também, a advogada pode ali alegar alguma coisa, demonstrar alguma impossibilidade ali de fazer, mas eu acho que, principalmente no processo penal, né? No direito penal ali, porque você vai ter, normalmente o que vai gerar um recurso da defesa é uma sentença condenatória. Então, se você ali não
não fizer aquele recurso, aquela sentença vai transitar em julgado. Então, acho que, ainda que de modo limitado, com tempo reduzido ali, as advogadas devem ficar muito atentas a eventual prazo de recurso. E o que eu acho interessante até, eu acho que isso é algo que eu já fazia no presencial, a maioria dos juízes há muito tempo já tem esse hábito de sentenciar em audiência, e tem isso é muito bom, né? Isso também é muito célere, porque o próprio réu ali já fala se quer ou não recorrer. E no virtual a gente tem feito da mesma forma. Depois que tem os debates, eu já falo ali com o réu ali do CDP, ele já fala também se ele quer ou não recorrer. Então, só diria para as advogadas ficarem muito atentas a isso, a prazo recursal de sentença condenatória. Só fazendo um adendo, o doutor Fernando Freire, nosso conselheiro federal, ele é corregedor nacional do Tribunal de Ética, né, da OAB, assim, até uma pessoa que vai estar conosco no segundo momento, na semana que vem, falando um pouco de ética e disciplina aqui para os advogados de Carapicuíba. Agradecer a presença dele. Obrigada. Doutor Rubens, João Rubens Prado, ele faz a pergunta: sabemos que a câmera do aparelho usado pelas partes enquadra uma parte, no caso de PM, Polícia Civil ou GCM, a magistrada poderia determinar qual sala está disponível para a oitiva se instalar uma câmera para visualizar todo o ambiente, e essa câmera gravada ou ambiente cuja gravação foi enviada posteriormente para a magistrada, considerando o que a doutora Camille, como salas são normalmente pequenas. Acho que o que ele está mencionando é uma dessa gravação possibilidade ambiente. de ter uma gravação, o ambiente e tudo mais, né? Que aquilo que eu como eu comentei, a gente tem que pensar no princípio da boa-fé, né? A má-fé que se presume. Então, isso além do magistrado ter o dever de cuidar, essas salas, que são aí, daí é uma questão interna de cada corporação, ela tem a responsabilidade, seja do delegado-geral, seja do comandante da PM, do comandante da GCM, de zelar por isso. Essa questão da incomunicabilidade. Então, também a gente não pode começar a pensar em mil, né, hipóteses de que vão se unir, os policiais vão se unir ali para fazer aquilo e para um escutar o depoimento do outro. Lembrando que a gente tem que pensar como a gente já faz no presencial, vai ser feito no virtual. E eu fiz muitas audiências, eu tive uma delas que a gente teve um pequeno problema, né, como disse, que foi solucionado ali, mas o juiz ele tem essa cautela, eu tenho essa cautela de pedir para que o PM, por exemplo, o policial civil, aguarde do lado de fora o outro, que é o que a gente faz no presencial. Então, a gente também não pode ter essa ideia que no virtual a gente vai exigir mais do que no presencial. O raciocínio é o mesmo, as questões, as considerações são as mesmas. Então, a gente tem que ter só o mesmo controle disso daí, e é esse controle que é feito pelo juiz, e tem essa sala lá. Essa sala que existe em cada corporação já é para isso, porque senão eles poderiam prestar o depoimento num saguão muito grande ou qualquer outra coisa. Não, já existe a sala com porta, em que um entra, o outro fica do lado de fora. Então, é só isso. Lembrando disso aos senhores, o princípio da boa-fé, da cooperação. Não vamos começar aqui a exigir muito mais para audiência virtual do que da presencial, né? Perfeito. O doutor José Antônio Almeida pergunta, acho que é mais uma pergunta estatística aqui: quais são os percentuais de audiências de réu preso e réus soltos no momento? Não sei,
teria uma ideia, assim, de cabeça? Não, eu fiz cerca de 95% das audiências que eu fiz até agora são de réu preso. Réu solto, foi semana passada que eu vi que daria para estender, mas eu comecei inicialmente com os réus soltos, mas que na verdade estão presos por outro, porque a maioria dos meus processos tem muita defensoria pública. Como é uma defensora só, fica mais fácil o acesso. Mas, por exemplo, para o dia, acho que 21, hoje e 25 de maio, a Francine, o Ricardo, meus assistentes, e até o pessoal do cartório, né, que também tem auxiliado, dado esse respaldo, cumprido as audiências, também tem contato com o advogado, e teve até um advogado que falou que ele não poderia fazer audiência virtual, citou lá a questão dele, e eu falei, tudo bem, se ele não pode, era um réu solto, eu não vou fazer. Mas, inicialmente, eu só tinha feito com audiência de réu preso. Uma outra questão, até foi comentado por uma colega, eventualmente, se a colega, né, um advogado, advogada, por alguma razão, não seja questão técnica, mas questão de convicção, foro íntimo, se recusar ou não querer fazer o ato, como que seria essa situação ante já essa resolução do tribunal? Seria nomeado um outro colega? Como que seria feito essa resolução? Então, aquilo que eu falei, o tribunal inicialmente colocou como agora seria uma praxe de ser feita audiência virtual. Mas o advogado tem o direito de manifestar ali aquela inconformismo dele, às vezes até por uma questão de defesa. Ele acha que para a defesa do cliente dele será melhor a presencial. Então, ele tem o direito de manifestar isso e o juiz vai dar a decisão ali fundamentada, deferindo ou não aquele pedido dele. E até na questão aqui da defensora pública, né, a doutora Cíntia, quando inicialmente nós conversamos sobre audiência virtual, a única coisa que ela me pediu, falou que não concordaria, era ser feito, por exemplo, o reconhecimento da vítima virtualmente. E eu disse a ela que tudo bem, o que nós temos feito? Nós ouvimos os policiais e depois eu marco a audiência presencial. Outro dia mesmo eu vi um acórdão uma liminar num habeas corpus, em que um juiz tinha marcado a audiência virtual e o cliente dele era contra. E a juiz manteve aquela data. Ele entrou com um habeas corpus e o desembargador deixa muito claro lá que a audiência virtual é a praxe, vai ser realizada, mas que eventualmente ou excepcionalmente o advogado a defesa ali vai mostrar os argumentos de que aquele ato processual em ambiente virtual vai causar algum prejuízo. E nesse caso específico desse acórdão que eu li, dessa liminar, não é nenhum acórdão, a liminar do habeas corpus, era um caso, parece bem complexo, era um homicídio com vários policiais e tal, e o advogado menciona isso, que seria até difícil, ele gostaria de fazer um reconhecimento, acho que eram muitas testemunhas, então ele argumentou aquilo e o desembargador acatou. Mas eu achei interessante que, até para tranquilizar os advogados, né? Que às vezes a gente... o juiz, ele tem aquela visão e compete tanto aos advogados ou o Ministério Público apresentar os argumentos para a decisão do juiz. Nesse caso específico em que eu vi a liminar, eu achei bastante razoável o que o advogado estava falando ali. Então, assim, nenhum argumento dos senhores, né, já que a maioria aqui são advogados, vão ser afastados ou não vão ser analisados pelo juiz. Então, qualquer problema que os senhores tiverem, volto a falar, né, também atendendo na boa fé,
um problema fundamentado, naquele intuito que o senhor realmente tem aquela convicção de que a defesa do cliente dos senhores não vai ser bem feita, não vai ser boa ser feita a audiência virtual. Os senhores vão e argumentam sobre isso e o magistrado ali vai decidir. Já estamos aqui ultrapassando o horário, doutora, até peço desculpas. Imagina. Pelo avançar. A doutora está esclarecendo muitas dúvidas aqui, os colegas não param de perguntar aqui. Doutor Carlos Fernandes, nosso presidente de Prerrogativa, ele menciona aqui um fato e pede aí vossa opinião. Teria como implantar no local onde o policial será ouvido um sistema onde podemos girar a câmera para fiscalizar, obrigar o advogado ou o réu a acreditar na palavra dos policiais que estão o acusando, usar muito, principalmente no caso de tráfico e porte de arma, onde o réu afirma que não é permitido acreditar somente nos policiais que visam com essa. Ele coloca essa fiscalização, se é possível só que ou não. Aquilo que eu falei, vamos pensar, né, na audiência presencial. Esse argumento que ele está falando aqui, até avançando o mérito até da causa, que é uma reclamação constante dos advogados, é o mesmo, tanto na presencial como na virtual. Então, eu acho que é mais um trabalho do mérito ali, um trabalho, aquilo que eu falei, de ter essa cautela e essa obrigação do magistrado, é o magistrado que vai zelar pela incomunicabilidade de um não escutar o depoimento do outro. Até para que o advogado, então, nesse caso específico dessa pergunta do doutor, apresente ao juiz: olha, teve uma contradição, teve uma incoerência aqui, para apontar e fundamentar o pedido de absolvição. Mas reitero aqui o que eu disse, não vamos começar a exigir muito mais da audiência virtual do que a gente já não faz na presencial, né? E começar a imaginar o depoimento do policial também vai ser o mesmo, ou na presencial ou na virtual. É isso que eu acho que os senhores têm que ter em mente, né? O depoimento em si, o fato ali a ser narrado, vai ser o mesmo. A gente só precisa ter eu tenho, né? Eu como juiz, eu tenho esse dever de zelar por essa incomunicabilidade, para que os senhores apontem, se tiver qualquer divergência, fazer as perguntas pertinentes, para tentar comprovar ali qualquer inconsistência no depoimento para os senhores embasarem o pedido de absolvição. Perfeito. O doutor Fernando Freire faz uma colocação aqui. Ele perguntou sobre o nome da rua, da avenida lá do Fórum, que é Desembargador Eduardo. Parece que é parente do doutor Fernando Freire, desembargador, né? Que desembargador Osmar e tal. Parece que é parente do doutor Fernando Freire. Que legal. Interessante. Mas o doutor Fernando Freire é da UB de Carapicuíba? Não, ele é conselheiro nacional. Tá, né? tá. Não, mas ele não é inscrito. Ele é de São Paulo. Interessante. Acabo tendo mais contato, né? Tive também, não sei se é alguém aqui, a UB de Jandira, né? Que eu fui muitos anos lá, e com os advogados de Carapicuíba. Mas tenho mais contato com aqueles que fazem júri e os advogados criminalistas, né? Quase não tenho com outros. Inclusive, assim, vários elogios, agradecimentos a Vossa Excelência. Teve aqui, inclusive, um colega de Jandira que também elogiou muito a doutora. Depois é bom a doutora dar uma olhada nos comentários. Obrigada, agradeço a todos aí que estão gostando e fazendo elogios. Obrigada mesmo. Agradecimentos. Pois, a questão vamos para essa última pergunta, doutora, para a gente também não se estender muito. A questão por conta da mudança das audiências presenciais para
disco, acredita-se que aumenta a possibilidade de recursos ou alguma... Desculpa, ou de alguma... qual foi o início? Eu perdi, não entendi. O que ele era a dúvida? A pergunta é... Deixa eu entender a pergunta um pouco. Tá, Ele então começa narrando aqui, Uhum. por conta da mudança das audiências, né, de presenciais para virtuais, acredita-se que aumenta a possibilidade de recursos, de alguma forma, de recuperação, principalmente argumentos de nulidade. A doutora acredita que isso implicaria mais trabalho de servidores da justiça, patrocinador, né, e Não, mais celeridade? eu entendo, assim, pelo que eu entendi, mas eu acho que não muda aquilo que eu falei várias vezes aqui, o presencial e o virtual. Estas questões tem aqueles são ali já muito firmados, aquelas varas que criminal também normalmente assim, ou tem muito recurso do MP ou tem muito recurso da defesa. Então, isso vai continuar acontecendo, porque o juiz vai continuar julgando, aquele juiz que fez o presencial, ele vai continuar julgando o virtual. Então, a decisão ali, os entendimentos dele continuam os mesmos. Então, se é uma vara que tem bastante recurso, vai continuar tendo bastante recurso. Se é algo que tem menos recurso, também vai ser consequência disso. Vai depender muito da dinâmica de cada vara. Eu acho que aqui a gente, né, na segunda vara criminal de Carapicuíba, felizmente, eu tenho um contato muito bom, muito produtivo, tanto com o Ministério Público, como com a Defensoria e com a OAB. Então, eu acho que isso a gente conseguiu levar essa boa convivência aí entre todos para o ambiente virtual. Então, é uma vara que não. Normalmente eu tenho muito trânsito em julgado, mesmo com os advogados, até os advogados sabem isso. Se tem algum advogado que tá me ouvindo que faz audiência lá em Carapicuíba, a gente acaba, mesmo no júri. Muitas vezes tem muito trânsito em julgado no júri. Então, eu só acho isso, que os senhores, o que eu acho, além de tudo aqui que foi falado, é os senhores pensarem nisso. É só uma nova forma de ser feita a audiência, mas os entendimentos vão ser mantidos, todo o trabalho, tudo é igual, seja no virtual ou seja no presencial. A gente só vai ter uma nova forma de realizar a audiência, mesmo o ato processual. Verdade. O doutor Fernando Freire responde aqui, o doutor Eduardo Cunha de Abreu foi meu tio, casado com minha tia, irmã do meu pai. Olha só a história. Que interessante. Né? Acho que é isso, doutor. O doutor Fernando Pires fez uma pergunta bem longa aqui, deixa eu tentar resumir. Os prazos processuais para apresentação de contestação, impugnação e cumprimento de sentença, embargos para execução, defesas preliminares de natureza civil, trabalhista criminal, inclusive quando a prática em audiência e outros que exigirem a coleta de provas anteriores por parte de advogados, defensores, procuradores junto às partes e assistidos somente serão suspensos se durante sua fluência fornecerão informações sobre os juízes competentes. Acho que ele saiu um pouquinho do tema aqui. Mas eu acho que a gente já está também um pouco avançado, né, doutora? Quero agradecer as explicações da doutora, né, a doutora sempre muito solícita para ajudar a advocacia, né, esclareceu muitos pontos, né? Percebo que a advocacia fica um pouco receosa nesse primeiro momento, né, de essas alterações, né? Mas é o que está acontecendo, é a realidade, a gente não tem como fugir dessa realidade. Exatamente, né? exatamente. Então, e agradecer pela explanação, a doutora sempre muito clara, né, nas informações. Conte com a OAB aqui em tudo que a doutora precisar, estamos sempre à disposição e torcendo para que
essa pandemia passe logo, né? A gente consiga todos nós queremos, né? Retornar aos trabalhos, né? Que E muito agradecido, viu, doutora? Se a doutora quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Só deixar realmente o meu agradecimento, doutor. Obrigado pelo convite, de poder aí dar alguma contribuição, né, para essa novidade que surgiu aí, que trouxe e pegou a todos, e de tentar esclarecer, de tentar aqui realmente dentro desse princípio de cooperação, de boa-fé, de querer que o ato se realize, querer que seja feita o serviço jurisdicional, que é um serviço público, de um modo mais eficiente e mais sério possível. Agradeço mais uma vez aí ao B de Carapicuíba, né? Aquilo que eu falei, eu sempre gosto muito de Carapicuíba, os funcionários da Vara sabem, eu falo isso para eles, são também pessoas assim que me receberam muito bem, os funcionários, abraçaram as minhas ideias e para a gente tentar melhorar. E eu sempre tive um ótimo contato com os advogados, eu tenho um histórico, fui advogado durante 5 anos, tenho pais advogados, então, minha irmã é advogada, então eu tenho prazer mesmo de falar com os senhores e tentar ali esclarecer. Então, obrigado pelo convite, obrigado pelas perguntas, pelos elogios aí que o senhor disse, agradeço a todos, e aquilo que o senhor falou, pedindo mesmo que Deus nos ajude e que o mais rápido possível tudo volte à normalidade. Obrigada. Verdade. Obrigado, doutora. Agradeço a todos os advogados, né? Agradeço também a doutora Sandra tá aqui conosco também. Um abraço. Um agradecimento especial, já falei isso para ela que foi a incentivadora aí disso e impulsionou todo mundo. Então, agradeço muito a doutora Sandra também. A gente não vai mencionar todos, porque são muitos colegas, muitas pessoas queridas que estão agradecendo aqui, parabenizando a doutora. Mas um abraço a todos os advogados e depois, né, mais para frente, quem sabe, doutora, se puder estar conosco, vai ser uma grande honra. Estou à disposição, doutor. Estou à disposição. Obrigada. Forte abraço, então, doutora. Obrigada. Tchau a todos. Boa noite. Tchau.